Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Sandra Mônica, criadora do método MR, se torne uma mulher relevante e autoconfiante em 30 dias. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a importância do foco. Por que a falta de foco? Por que nós temos exaustão emocional? Muitas vezes a gente tem uma exaustão emocional, uma exaustão mental e nós não entendemos da onde que vem. É de uma falta de foco que nos leva ao quê? A baixa autoconfiança. Então nós perdemos a nossa autoconfiança. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês aqui, se você é nova aqui nesse canal, comenta, compartilha, convida uma amiga que está precisando ter foco, dá o teu likezinho aí, dá o teu curtir para que esse conteúdo seja relevante e você possa ajudar outras pessoas. Você sabe que você tem o poder de ajudar outras pessoas através de compartilhar vídeos e conteúdos que são bons para você, que te ajudam e você vai ajudar pessoas aí. Vamos lá então. O que acontece? Por que nós temos uma exaustão mental, emocional? E por que nós desfocamos e quando desfoca, perdemos a autoconfiança e a vaca vai pro brejo? Não é assim que funciona? É uma bola de neve. Então vamos lá, vamos entender. A nossa mente, nossa cabecinha aqui é dividida em duas partes, tá? Uma parte que é a lógica, que é a analítica, que a gente fica analisando, que é a lógica, que a gente faz pensando mais, que é quando a gente tá, vamos dizer assim, olhando, percebendo, que a gente está consciente, não é nem consciente, mas que a gente está prestando atenção no que está fazendo, que é a lógica, que é aquela que analisa tudo, analisa as contas, analisa os investimentos, fica analisando tudo, se é algo bom ou ruim. Só que existe outro sistema mental, que é o sistema mental emocional, que é aí que a coisa pega. Que é aí onde que dá o cansaço mental, aí onde que dá toda o bloqueio emocional e aí você se dispersa do teu foco e a tua autoconfiança cai lá embaixo, tá? O que acontece? A nossa mente, ela o tempo todo ela quer buscar o quê? Economia de energia. E a mente emocional é aquela que ela reage espontaneamente. Ela já reage. Ou seja, ela não analisa, ela não pensa, ela é automática, ela já dá uma resposta. Ela já vem com algo pronto. Por quê? Acontece um caminho. O que acontece? Nós temos estradinhas, você deve ter um caminho que você vai para o trabalho, sempre pelo mesmo. Quando você muda esse caminho, você estranha, você fica meio perdido. Agora, quando você vai sempre pelo mesmo caminho, você sempre tem a mesma ação. Você sabe que vai chegar a tal hora, sabe que vai passar por tal coisa, e aí é automático, você nem percebe que você vai. E assim acontece com a nossa mente emocional. A nossa mente emocional, esse caminho emocional que nós temos, ele reage. Ele não age, ele reage. Então, às vezes, uma pessoa diz assim, alguma palavra, alguma coisa para você, e você não entende por que você fica ofendida. Ou às vezes você fala alguma coisa para alguém e essa pessoa se ofende e você diz, meu Deus, mas eu só pedi para ela fazer isso, ou eu só pedi tal coisa. Aí você não entende por que ela reagiu daquela forma. Ah, mas eu pedi tal coisa e ela tá chorando. Por quê? O que acontece? Nós temos sensores visuais, sensores auditivos, sensores gustativos e o sensor de perceber a energia. É um dom nosso, nós percebemos a energia. Nós percebemos quando tá tudo estranho, quando tá tudo esquisito, a gente percebe. Tanto que, olha, vou dar uma dica mais aqui pra você. Tanto que quando nós fazemos isso aqui, ó, nós aumentamos a dopamina e diminuímos o hormônio do medo no nosso paladar, para você ter uma ideia. Ou seja, quando nós temos medo, nós exalamos esse medo, tá? Voltando então, que eu fiz esse link para ajudar, para lembrar vocês aí. Voltando, você falou alguma coisa e a pessoa se ofendeu, você não entende por quê. Porque lá dentro da cabeça dela, em algum momento da vida dela, ela ouviu aquela palavra, ou às vezes a entonação, o tom de voz que foi usado, remeteu inconscientemente, no inconsciente, a busca daquela associação, que se chama neuroassociação. O que é essa neuroassociação?
eu reajo baseado numa crença, numa palavra, num som que está o que? Guardado dentro de mim. Outro exemplo para vocês entenderem. Eu vou num lugar e eu sinto um cheiro. Quem aqui já fez isso? Coloca aqui para mim. Senti um cheiro agradável. Aí, de repente, esse cheiro lembrou uma memória e você escorre lágrimas ou você tem uma sensação boa. Ou aquela música que toca e você... Ai, que coisa mais boa isso. São o quê? Neuroassociações. Ou seja, o teu cérebro busca e reage baseado numa informação que já está gravada. Aí que entra o porquê que nós desfocamos, o porquê que nós perdemos a nossa autoconfiança. Um exemplo. Você coloca lá como uma meta ganhar 10 mil por mês. Sendo que sua família só ganha 1.000. Todo mundo ganha 1.200, 1.300, o que mais ganha é 2.000, vamos dizer assim, um exemplo. Você está quebrando uma crença, você tem um sonho, então você tem um foco, você tem um objetivo, tá? Você tem esse objetivo aí. Só que o que acontece? Tá tão gravado dentro de você essas limitações mentais que aí com as circunstâncias que tem ao seu redor, você se desfoca. O que é essas circunstâncias? Com as palavras que vão te dizer, não, porque isso não pode, isso é incapaz, porque já tá gravado dentro de você. É como se fosse o que? Enraizado, aquele caminho. Lembra do caminho que você vai automático? Então alguém te diz assim, mas isso é muito para você. Você já, é verdade, ativa aquilo que tá dentro de você, guardado inconsciente, e você passa a não acreditar mais em você e não ter mais confiança em você. Aí que entra a reprogramação da mente. Só que o que é? Não adianta eu reprogramar em cima de algo. Não adianta eu reprogramar em cima de algo. Por quê? Uma hora dessas eu vou acessar essa informação. Sabe aquelas pessoas que chegam no topo, chegam no sucesso, chegam onde que gostariam de chegar? Tem o foco definido e vão e conseguem, só que não trabalharam as suas emoções, não conheceram as suas emoções. O que é conhecer as emoções? É entender se entender e entender as suas limitações, entender os teus pontos positivos, os teus pontos negativos. Porque as situações do dia a dia, elas não vão sumir. Só que se você cuidar da sua autoconfiança, e você tiver um foco, conhecer as suas emoções, que são as barreiras que bloqueiam, não tem como não ser uma mulher autoconfiante e conseguir o que você quer. Só que você precisa conhecer essas emoções. Ou você chega lá em cima, você chega no topo, porque você tem foco, você vai conseguir. E você não conhece as armadilhas que estão instaladas dentro de você e você não está feliz, não está completa, aquele vazio, aquela sensação estranha e você está sempre buscando algo e não sabe o quê. Coloca uma coisa na tua cabeça, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou estar aqui para te ajudar a você entender que nós estamos aqui para o quê? Para aprender e desaprender. Principalmente desaprender. Hoje nós temos tanto acesso à informação, só que nós não sabemos colocar em prática toda essa informação. Lá no método MR, é isso que eu faço, eu vou desmanchando, trazendo para colocar em prática esse conhecimento que existe. Eu sei porque eu passei por isso várias e várias vezes. Eu recebia tanta informação, não sabia como colocar em prática. São palavras simples, mas que não, se você não tiver alguém que acompanhe e te diga, você não consegue. Por quê? Porque a vida inteira você tem aqueles gatilhos mentais instalados. Vou dar um exemplo aqui para você. O medo, certo? O medo, quando você fala em medo, a maioria das pessoas tem medo. E sabe qual que é o grande medo da humanidade? Qual que é o grande medo nosso? É de morrer, é da morte. Sabe por quê? O medo é um bloqueador de ação. Por quê? Porque ele foi feito o quê? Para proteger. O medo existe para proteção, mas não para bloquear você de ser quem você é, não para bloquear você de ter o teu foco, de ter a tua identidade ativada, não para bloquear você de ser uma mulher autoconfiante e chegar onde você quiser de bem com você. O medo, você tem que usar ele como zelo, não como limitante.
Ele existe. Então, quando você consegue entender essas barreiras das emoções, você consegue entender de onde vem o medo, colocar ele no seu lugar, né, dar um nome para esse medo, o que que acontece? Você consegue trabalhar melhor as suas crenças. Você consegue o quê? Reprogramar a sua mente. Reprogramar a sua mente do que foi limitado, do que foi contado, do que foi colocado, do que dizem para você, do que falam para você. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, da insegurança. A insegurança é o topo. Sabe o que tem embaixo da insegurança? Tem mais de 37 sentimentos, 37 emoções que precisam ser trabalhadas. Então a insegurança só tá em cima. Você precisa trabalhar medo, você precisa trabalhar inveja, ciúme, curiosidade, você precisa trabalhar, que mais? Agora eu não lembro de cabeça assim, mas são 37 emoções que levam você a ser insegura. Avareza, se eu não me engano. Tem mais culpa, tá? São pessoas inseguras. Então, quando você começa a entender todas essas emoções, você começa a perceber que você reage e você depois pensa assim, já aconteceu com você. Eu tenho certeza. Você pensa assim, meu Deus, como é que eu falei isso? Como é que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque você agiu com o quê? Com o automático que estava lá atrás. E você precisa o quê? Entender isso que está lá atrás. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu tenho percebido muito, é que na maioria das vezes nós ficamos respondendo expectativas de alguém da nossa família. E aí que nós o quê? Nós temos um foco e perdemos nossa autoconfiança. Nós temos um foco e nos perdemos. Por quê? Porque nós estamos inconscientemente correspondendo à expectativa de alguém. E aí você perde o que? A sua autoconfiança. Você não tem coragem de ser quem você é. E é essa coragem que eu quero mostrar para vocês. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer tudo isso por vocês. Porque é uma coisa minha que às vezes eu não sei nem da onde que vem. Essa vontade de mostrar para você que você só precisa aceitar quem você é, entender tudo isso que você tem, se libertar e reprogramar a sua mente. É só isso. Sabe onde que você quer chegar, aquele teu foco? É isso que você precisa. Ter autoconfiança e ter o foco. Aí você vai ser uma mulher relevante, aquela mulher que vence, aquela mulher que se destaca. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui de hoje. Gostou desse vídeo? Compartilha, comenta, faça perguntas. E aí eu estou aqui para ajudar você a ser uma mulher totalmente autoconfiante. Um super beijo e nos vemos por aí.